Este livro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Continuação do livro: O Mito da Caverna. Ao que dissemos anteriormente. A região visível deveria ser comparada à morada, que é a prisão, e à luz da fogueira nela ao poder do sol. E se interpretares a subida e o exame das coisas acima como a ascensão da alma à região inteligível, terás captado o que espero transmitir, uma vez que isso é o que querias ouvir. Se isso é verdadeiro ou não, só o Deus o sabe. De qualquer modo, eu o vejo assim, e no domínio do reconhecível, a ideia do bem é a última coisa a ser vista, sendo atingida somente com dificuldade. Entretanto, uma vez que alguém a tenha contemplado, será necessário concluir que é a causa de tudo o que é correto e belo em quaisquer coisas, que produz tanto a luz quanto sua fonte na região visível e que na região inteligível comanda e gera verdade e entendimento, de sorte que todos que se predispõem a agir com sensatez privada ou publicamente têm dela percepção. Glaucon. Ocorreu-me o mesmo pensamento, ao menos no que sou capaz. Sócrates. Vem então juntar-te a mim neste pensamento. Não é de surpreender que os que atingem esse ponto não estão predispostos a se ocuparem de assuntos humanos, e suas almas experimentam sempre a rapidez da ascensão e o intenso desejo da permanência acima, pois, afinal, isso é indubitavelmente o que esperaríamos, se é que efetivamente as coisas se enquadram na imagem por mim descrita. Glaucon. Sócrates. E quanto ao que sucede quando alguém se volta da especulação divina para as misérias da vida humana? Achas que é surpreendente que, estando ainda a sua visão turva e não tendo ele ainda se acostumado com a escuridão ao seu redor, se comporte desajeitadamente e pareça totalmente ridículo se for constrangido, seja nos tribunais, seja em outra parte, a polemizar sobre as sombras da justiça ou sobre as estátuas que projetam as sombras e a disputar sobre as maneiras pelas quais essas coisas são compreendidas por pessoas que jamais contemplaram a justiça mesma? Glaucon. Nada há de surpreendente nisso. Sócrates. De fato não há. Mas toda pessoa detentora de algum senso se lembraria de que os olhos podem se confundir de dois modos e devido a duas causas, nomeadamente, quando saem da luz para ingressar na escuridão e quando emergem da escuridão para ingressar na luz. Compreendendo que o mesmo se aplica à alma, quando alguém nota uma alma perturbada e incapaz de ver alguma coisa, não desatará a rir insensatamente, mas investigará se ela saiu de uma vida mais resplandecente e se encontra fragilizada por não ter ainda se habituado à escuridão, ou se saiu de uma maior ignorância para uma luz maior e está ofuscada pelo aumento do brilho. E então ele declarará a primeira alma como feliz em sua experiência e vida e lamentará a segunda, mas mesmo que ele se disponha a se divertir à custa dela, ao menos se revelaria menos ridículo do que se ridicularizasse uma alma que veio da luz superior. Glaucon. O que dizes é bastante razoável. Sócrates. Se isso for verdadeiro, eis então o que devemos pensar sobre tais matérias, e a educação não é o que alguns indivíduos proclamam ser ela, a saber, inserir conhecimento em almas que dele carecem, como inserir visão em olhos cegos. Glaucon. Eles realmente o proclamam. Sócrates. Mas nossa atual discussão, por outro lado, demonstra que o poder do aprendizado está presente na alma de todos e que o instrumento do aprendizado de cada um é como um olho que não é capaz de ser girado da escuridão para a luz sem que se gire o corpo inteiro. Esse instrumento não pode ser girado a partir do que está vindo ao ser, do que está sendo gerado, sem efetuar uma conversão da alma inteira até que essa se capacite a investigar o ser e o mais resplandecente entre os seres particulares, a saber, aquele que chamamos de o bem. Não é mesmo? Glaucon. Sim. Sócrates.
A conclusão é que a educação é a arte que diz respeito exatamente a isso, a essa conversão, e a como pode a alma mais fácil e eficientemente ser levada a realizá-la. Não é a arte de introduzir visão na alma. A educação tem como certo que a visão já está presente na alma, mas essa não a dirige corretamente e não arroja o seu olhar para onde deveria. Trata-se da arte da redirigir a visão adequadamente. Glaucon. É o que se afigura. Sócrates. Ora, parece que as outras assim denominadas virtudes da alma têm afinidade com as do corpo, pois realmente não são preexistentes, mas sim adicionadas posteriormente por meio do hábito e da prática. Porém, a inteligência ou sabedoria parece pertencer, acima de todas, a uma qualidade mais divina, que nunca perde seu poder, mas que é ou útil e benéfica ou inútil e danosa, dependendo do rumo de sua conversão. Ou nunca ouviste falar das pessoas tidas como mais ainda que inteligentes, sobre quão aguda é a visão de suas pequenas almas e quão nitidamente essa distingue as coisas para as quais se voltou. Isso mostra que sua visão 4 não é inferior, mas sim compelida a servir maus propósitos, de modo que quanto mais aguda sua visão, mais mal realiza. Glaucon. Certamente. Sócrates. Entretanto, se uma natureza desse tipo houvesse sido forjada, trabalhada continuamente desde a infância e libertada dos grilhões da afinidade com a geração e o devir, 5 que a ela foram vinculados pela voracidade, a avidez e os demais prazeres similares e que, como pesos de chumbo, levam sua visão para baixo, se, sendo libertada de tudo isso, sofresse uma conversão para que contemplasse as coisas verdadeiras e reais 6, então afirmo que a mesma alma da mesma pessoa veria essas coisas com o máximo de nitidez, tal como acontece com as coisas para as quais está agora voltada. Glaucon. É provável que seja assim. Sócrates. E quanto aos não educados que não têm conhecimento da verdade? Não é provável, ou melhor, não se conclui necessariamente do que dissemos antes que jamais governarão adequadamente um Estado? Mas, tampouco, o farão aqueles aos quais foi permitido passar suas vidas inteiras sendo educados. Os primeiros falhariam porque não possuem uma meta única necessariamente visada por todas suas ações privadas e públicas. Os segundos falhariam porque se recusariam a agir, no pensamento de que se haviam instalado enquanto ainda vivos nas longínquas ilhas dos abençoados. Glaucon. É verdade. Sócrates. Como fundadores, é nossa tarefa, portanto, compelir as melhores naturezas a alcançar o conhecimento que, conforme afirmamos antes, é o mais importante, a saber, empreender a ascensão e ter a visão do bem. Mas quando tiverem alcançado as alturas e o visto suficientemente, não deveremos permitir-lhes o que lhes é hoje permitido fazer. Glaucon. E o que é isso? Sócrates. Que lá permaneçam e se recusem a descer novamente aos prisioneiros na caverna e compartilhar de seus labores e honras, sejam esses de menor ou maior valor. Glaucon. Então deveríamos contra eles cometer uma injustiça fazendo-os viver uma vida pior quando poderiam viver uma melhor? Sócrates. Estás esquecendo novamente que a lei não se preocupa em tornar classe alguma do Estado especialmente feliz, mas sim em conseguir difundir a felicidade por meio do Estado, conduzindo os cidadãos à harmonização mútua por meio da persuasão ou compulsão e fazendo-os compartilhar entre si os benefícios que cada classe é capaz de conferir à comunidade. A lei é a produtora desses indivíduos no Estado não com o propósito de permitir-lhes que se voltem para qualquer direção que queiram, mas para usá-los na unificação do Estado em termos de uma comunidade. Glaucon. É verdade. Eu o esquecera.